Muito bem, amigos, aqui estamos de volta então. Vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Penal, crimes em espécie. Nós estamos falando dos crimes contra a fé pública e agora nós vamos analisar então de uma forma mais cautelosa esses delitos, certo? Pois bem, amigos, primeira coisa que a gente tem que cuidar, tá? Ao todo são 5 capítulos. Os crimes contra a fé pública. Pelo menos assim são como eles estão divididos, assim como eles se posicionam. 1. Da moeda falsa. 2. Da falsidade de títulos. 3. Outros papéis públicos. 3. Da falsidade documental. 4. De outras falsidades. 5. Das fraudes em certames de interesse público. Aqui está então, meus caros, a classificação, certo? Se eu for eleger grau de importância, eu elejo da seguinte forma. Primeiro lugar, falsidade documental. Em segundo lugar, outras falsidades. Terceiro lugar, moeda falsa. Quarto lugar, fraudes em certames de interesse público. Quinto lugar, falsidade de títulos e outros papéis públicos, certo? E aí, claro, usando aquela questão de prioridade, de cores, como eu falei para vocês. Eu elejo em azul, em vermelho o número 1 e 2, eu elejo em azul o número 3, também em azul o número 4, e em preto fica o número 5, pelo grau de importância que nós devemos nos preocupar a título de prova, certo? De qualquer maneira, a ordem dos tipos penais que nós vamos trabalhar vai ser desde o primeiro. Dito isso, nós vamos trabalhar aqui direto na lei. Vem comigo. Moeda falsa. Esse capítulo, ele leva a classificação azul, né? Então, destaco aqui a classificação azul dele. Vamos para a leitura do artigo. Diz assim: falsificar, fabricando-a ou alterando-a, moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. O que nos importa, então, no primeiro momento é isso, certo? O que nos interessa é o caput.
O caput, meus amigos, ele traz primeiro o verbo principal, falsificar. Depois traz o modus operandi, fabricando-a ou alterando-a. Aqui está, certo? Fabricando ou alterando-a. A moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro. Cuidem com a pena. A pena não é de detenção. A pena é de reclusão. Isso é muito importante. Vai vir questão falando que a pena é de detenção. Não é. Basta vocês saberem que esse crime é um crime de elevado potencial ofensivo. Como é que eu sei quando um crime é de elevado potencial ofensivo? Sempre que a gente pegar a pena mínima e ela for superior a 2 anos. Como nesse caso a pena mínima é de 3, esse crime é de elevado potencial ofensivo. Tá, e qual é a consequência disso? Bom, meus amigos, a consequência é que esses crimes de elevado potencial ofensivo não admitem benefícios despenalizadores. Como, por exemplo, os crimes de menor potencial ofensivo, que a pena máxima não ultrapassa 2 anos, admitem transação penal, admitem suspensão condicional do processo. Crimes de médio potencial ofensivo, que são qualquer crime que a pena mínima não ultrapassa 1 ano, admitem suspensão condicional do processo, mas crimes de elevado potencial ofensivo não admitem nenhum instituto despenalizador. Então, é um tipo penal que o legislador entende de grande gravidade. E não poderia ser diferente, né, senhores? Por quê? Porque a lesão à nossa moeda, ela tira o crédito àquilo que a gente usa como objeto de troca, de escambo, né? Que é a questão da ordem monetária no Brasil. Também outra coisa importante, né? Nós aqui temos esse tipo penal como sendo uma norma penal em branco. O que é uma norma penal em branco? É aquela norma penal, prezados, que exige uma complementação. Sozinha, ela não tem valor algum. De fato, é preciso que uma lei diga quais são as moedas que estão em curso legal no país, por exemplo. Certo? E existem leis que dizem isso, que dizem que a nossa moeda é o real, por exemplo. Certo? Então vamos cuidar isso. Estamos diante aqui de uma norma penal em branco. Fabricar é o que, meus amigos? Fabricar é fazer surgir do zero, né? Pegar uma folha similar, um níquel similar para fazer a falsificação. Isso é a fabricação. É do zero, é a matéria-prima, ok? Mais uma vez tenho que cuidar aqui a bateria, então só um minutinho, vou só resolver isso e já volto.